E aí pessoal, bacana? Pessoal, recebi essa máquina de um cliente e ele solicitou que fizesse uma recuperação do sistema operacional ou a reinstalação do próprio sistema. Segundo ele, a máquina parou de iniciar, ele não sabe o motivo e trouxe para a gente realizar o serviço. Porém, a gente tem como procedimento aqui na Macromicro, todo o computador que eu recebo, eu abro ele para verificar como que está a parte interna dele, se ele está sujo, se ele está com os cabos conectados da maneira correta. Então a gente faz esse procedimento em todo o computador que a gente recebe. E para nossa surpresa, esse computador, ele de imediato eu já identifiquei 3 erros que não poderiam terem ocorridos, né, na montagem do computador. Vou mostrar para vocês esses 3 erros. O primeiro, a fonte dele está com o cooler virado para cima. Essas fontes elas são fabricadas justamente para ficar com o cooler virado para baixo, e a maioria dos gabinetes tem um filtro na parte de baixo que vai evitar que a poeira passe para a parte interna da fonte. Vocês podem observar que ele está bem empoeirado, com bastante sujeira dentro da fonte. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, no meu ponto de vista, né, essa fonte, essa placa de vídeo, ela foi utilizada para alimentação um adaptador de Molex, sendo que a fonte do cliente ela possui todo o cabeamento necessário. Ela tem um conector de 8 pinos e que também pode ser utilizado com placa de vídeo de 6 pinos. Então quem fez a montagem também cometeu esse erro. Eu não aconselho utilizar esse adaptador de Molex, por quê? Porque ele pode ficar bambo, ele pode não encaixar 100%, pode acontecer uma falha de alimentação na placa de vídeo e danificar a placa de vídeo e também algum outro componente dentro do computador. E o terceiro erro é que o CPU fan ele está ligado aí no sysfan. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí por causa da iluminação. E lá em cima, deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera. Lá na parte de cima tem o CPU fan. Então teve mais esse erro aí. Lá branquinho ali, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem próximo à memória. Então foi o terceiro erro que a gente encontrou nessa máquina. E é claro, tem alguns outros procedimentos que a gente não aconselha que seja realizado numa configuração igual a esta. O processador do cliente é um processador de sexta geração, um i7-6700K, e ele está sendo utilizado com um cooler que não é um cooler desse processador. Esse processador ele vem sem cooler, justamente para o usuário colocar um cooler de qualidade, ou talvez até um water cooler, que é o mais adequado. E quem fez a montagem, né, a configuração de toda a máquina, utilizou esse cooler aqui, que provavelmente é de algum outro processador compatível aqui com a furação. A gente aconselhou o cliente a fazer a instalação desse water cooler, porém o cliente está sem condições financeiras no momento de fazer essa instalação, né, essa aquisição. E isso pode ocorrer o superaquecimento da máquina e também um procedimento chamado throttling, que ele diminui os clocks do processador para a máquina não chegar numa temperatura muito alta e ela continuar funcionando. Então o cliente está perdendo o desempenho nessa máquina. É claro que tem outros procedimentos também que a gente aconselha nessa máquina. A instalação de memórias idênticas. Tem duas memórias totalmente diferentes. Isso pode ocorrer a instabilidade do sistema, travamentos e outros problemas na máquina. O cliente também não vai fazer a troca das memórias por enquanto. Então a gente fez um teste na máquina. A máquina está estável com essas memórias. O único problema que está acontecendo é justamente que ela está aquecendo muito devido ao processador não ter um cooler adequado para dissipar o calor. A gente vai realizar agora a desmontagem dessa máquina, a limpeza física de todos os componentes e vamos realizar uma remontagem da maneira adequada. Eu vou voltar aí com um vídeo mostrando para você
como que a máquina ficou. Agora vocês podem ver como que ela está, e na sequência, né, na próxima parte, vocês vão ver como que ela vai estar montada. E aí, pessoal, retornando aqui ao vídeo, né, a máquina já foi totalmente remontada, né, nós fizemos a limpeza física de todos os componentes, fizemos a troca da pasta térmica, realizamos a organização dos cabos e a remontagem da máquina. Na primeira parte do vídeo eu acabei não mostrando mais dois erros na montagem que foi encontrados. O primeiro erro que foi encontrado foi que os cabos que fazem a comunicação com o painel frontal, Power LED, HD LED, Reset e o Power, um deles não estava conectado, que era o do HD LED. Agora eles já foram conectados e configurados da maneira correta. O segundo erro que eu encontrei, e eu não mostrei na primeira parte, é que a placa-mãe, infelizmente, ela estava sem os espaçadores na parte de baixo. E mesmo assim, a pessoa que fez a montagem, eu não vou nem chamar de técnico, porque um técnico ele deveria ter conhecimentos. E essa pessoa provavelmente ela não tem. Ele conseguiu parafusar a placa-mãe no gabinete direto com a chapa aqui do gabinete, né, sem o espaçador. E o que isso poderia ocorrer? Uma descarga elétrica estava forçando a placa-mãe a ficar envergada. Então são procedimentos que foram adotados que são totalmente incorretos. E agora vocês podem observar que a máquina está com outra cara, né? A máquina foi limpa, organizada, montada e configurada da maneira correta. Além da atualização da BIOS que nós fizemos também a instalação de um sistema operacional novo, visto que quem fez a montagem fez a instalação do sistema, e provavelmente também, se a gente conseguisse recuperar o sistema operacional, não iria ficar um sistema estável e configurado da maneira correta. E agora o cliente vai poder utilizar a máquina. Ele vai fazer mais na frente a instalação de um novo water cooler, né? Ele provavelmente vai comprar esse equipamento e vai trazer para fazer a instalação aqui na Macromicro. Espero que tenham gostado desse vídeo um pouco explicativo e demonstrando, né, erros que ocorrem na montagem de um computador por pessoas que não têm um conhecimento mínimo para fazer a montagem de um computador. Um abraço, até logo.